Olá, caro aluno, caro aluna. Partimos agora para essa última parte dos nossos estudos a respeito das Sagradas Escrituras. Depois de termos feito esta viagem histórica no entorno das Escrituras, então nós chegamos agora em um ponto muito importante, que é trabalharmos a relação da ciência bíblica ou do estudo do entorno da Bíblia, não da ciência escriturística especificamente, mas a sua relação com a hermenêutica. A hermenêutica, ela é uma ciência que trabalha com a interpretação. Não é um conhecimento exclusivo da teologia cristã, do estudo teológico, mas um conhecimento antigo, um conhecimento que os gregos já utilizavam para interpretar os sonhos, por exemplo, e a cristandade utilizou esse conhecimento para interpretar os textos sagrados. Então, como nós sabemos, existe uma distância, uma distância temporal, uma distância geográfica, uma distância histórica, cultural, do texto do leitor hoje. Então imagina um texto escrito aí há 3.000 anos atrás, o leitor hoje se depara com esse texto em um outro contexto, em um ambiente sócio-histórico muito diferente, com a separação temporal muito grande. É claro que vai precisar de utilizar de recursos hermenêuticos para interpretar adequadamente esse texto. Porém, uma coisa importante a deixar claro é que isso não enfraquece o que é as Escrituras. Como diz um certo escritor de tempos passados, ele disse: a Bíblia ela é tão palavra de Deus que sempre que ela fala ao homem, ao ser humano do nosso tempo, automaticamente Deus também está falando. Então essa é a compreensão que se tem das Escrituras. Ela é a palavra de Deus, mas como palavra de Deus, ela foi produzida, ela se deu, ela veio à existência nas relações humanas através de pessoas. E isso quer dizer que dentro desse processo envolvendo pessoas, nós precisamos agora utilizar também recursos conhecidos das pessoas para chegar ao entendimento. O que o autor quer dizer? E o que diz para nós hoje? Claro que a interpretação, como ela é uma ciência dinâmica, nem todos concordam que precisamos nos aproximar do texto da mesma maneira. Mas o importante é utilizarmos essa ferramenta na interdisciplinaridade para estudar a teologia, para receber apoio, auxílio da hermenêutica na compreensão das Escrituras. Espero que este último percurso da nossa jornada pelos estudos do entorno das Escrituras seja emocionante e bastante edificante e traga bastante profundidade, conhecimento, ganho para você, estudante. Muito bem, meu caro aluno, caro aluna. Para nós fazermos essa jornada pelo conhecimento da relação Escrituras e hermenêutica, nós vamos pontuar. Então vamos pegar 5 pontos importantes, onde alguns elementos nessa relação serão chamados para nos auxiliar nessa nossa construção de conhecimento. Então nós vamos iniciar dando uma olhada em algumas escolas de hermenêutica. O pensamento, seja ele cristão ou um pensamento em geral do ser humano, ele se organiza, ele é estudado a partir das escolas dos pensamentos. Então, por exemplo, se nós formos ver a filosofia, nós temos a escola platônica e do platonismo vieram outras escolas. Nós temos a escola aristotélica e da escola aristotélica vieram outras escolas. Por exemplo, platônica vem Santo Agostinho, aristotélica vem Tomás de Aquino e assim por diante. E hoje nós poderíamos estudar a história do pensamento da filosofia, por exemplo, pegando essas duas correntes ou outras mais e íamos chegar até hoje e vendo como é que nós conhecemos filosofia a partir dessas escolas.
Na teologia e na relação hermenêutica e escritura, também se dá da mesma maneira. Nem sempre não existia um momento de uma uniformidade, onde apenas uma escola de interpretação da Bíblia era conhecida e todos interpretavam a partir daquele olhar daquela escola. Mas muito cedo vieram as escolas rabínicas, por exemplo, de interpretação do Antigo Testamento. Não vamos entrar nelas aqui, mas vamos apenas olhar as escolas hermenêuticas que estão presentes a partir da igreja cristã do primeiro para o segundo século até o quinto século. Então, essa é a ideia desse primeiro momento, nós darmos uma olhada em 3 ou 4 escolas de hermenêutica que trabalharam a interpretação bíblica à luz da filosofia, dos conhecimentos que se tinha naquele tempo. Vamos dar uma olhada nesse nosso primeiro slide para nos ajudar a compreender essas coisas que estamos falando. Escola Alexandrina e Antioquiana. Segundo Augusto Nicodemos Lopes, Heráclito inaugurou aquilo que chamou de sentido mais profundo, uma tentativa de salvar os deuses das narrativas da Ilíade, da Odisseia. Já Platão desenvolveu o conceito de que o mundo em que vivemos é apenas uma representação do que existe no mundo perfeito das realidades imateriais, mundo das ideias. Como é que isso teve um impacto, por exemplo, nas escolas de hermenêutica, na forma de se enxergar as Escrituras? Vamos dar uma olhada, por exemplo. Pode-se dizer que o foco dessa escola era interpretar a Bíblia pelo método alegórico, que no caso, uma dessas escolas aqui, ela tinha o foco de mais interpretar a Bíblia dando símbolos, dando sentido alegórico, ou seja, o texto ele possuía pelo menos 4 significados e sentidos. Também podemos dizer que, segundo essa escola, a Bíblia possui um sentido mais profundo do que aquele que aparenta literalmente. O que isso significa? Significa que aquilo que nós lemos, isso segundo a compreensão dessas escolas alegóricas, aquilo que nós lemos no texto, ele tem um sentido mais profundo. Por exemplo, Orígenes dizia que o indouto na fé, aquele que está iniciando a fé, ele interpreta a Bíblia apenas literalmente. Então, a interpretação literal para Orígenes era uma interpretação para aqueles que eram neófitos. Já, segundo ele, a interpretação alegórica era uma interpretação para aqueles que estavam mais experimentados na fé, pois precisavam aprofundar e buscar os sentidos não aparentes, não manifestados no texto. Por isso, Orígenes dizia que para interpretar a Bíblia alegoricamente, precisaria então de ser alguém muito experimentado na fé. Também, um dos principais expoentes dessa escola foi o pai da igreja, Orígenes, este mesmo que acabei de citar. Essa escola de interpretação tinha uma forte ênfase no sentido literal do texto bíblico. Aí já pensando na escola de Antioquia, que tem uma herança de alguns pais da igreja com uma forte ênfase na literalidade das Escrituras. Olhando outro aspecto, eu quero convidar você a dar uma olhada no nosso slide para nós vermos outras escolas, como no caso a escola dos pais latinos, que tiveram uma grande influência também na forma de se interpretar a Bíblia. Esta é uma escola riquíssima e com um grande legado para a história da interpretação das Escrituras, ou das Sagradas Escrituras, perdão. É importante que se diga que com a designação do título acima, a referência é uma escola criada pelos pais da igreja que viveram do 4º ao 5º séculos e tiveram suas obras escritas e publicadas em latim. Por isso são chamados de pais latinos. O que caracteriza especialmente essa escola? Por exemplo, preferência pela interpretação literal. Em geral, estavam atentos ao sentido natural do texto bíblico. Olha que diferença.
Nas escolas anteriores, especialmente aquela escola mais oriental que teve uma forte influência de Orígenes, a Bíblia tinha o seu sentido mais profundo alegórico. Já nesta escola, a escola chamada de a escola latina, ela tinha uma forte influência na literalidade do texto. Então eles diziam que o texto tem o seu principal sentido na literalidade. O contexto histórico, os pais latinos eram mais sensíveis ao contexto em que as escrituras foram produzidas. Segundo, esta escola não tem como interpretar o texto bíblico se nós não tivermos conhecimento do contexto histórico que este texto foi escrito. Por isso, essa escola dá uma forte ênfase na necessidade do leitor ter um conhecimento do contexto em que este texto foi produzido. O contexto de quem ia receber, o contexto do autor, as razões que levaram, as circunstâncias históricas que levaram o texto a ser produzido. Segundo essa escola, todo esse contexto era muito importante para se chegar ao entendimento do texto. Também, eles diziam que a interpretação do autor é muito importante, muito embora conscientes dos diversos sentidos que se poderia atribuir a um único texto, os intérpretes latinos manifestaram preferência por aquele que melhor refletia a intenção do autor bíblico. Essa é a identidade da escola latina, que é buscar o sentido literal do texto. E esse sentido literal, segundo essa escola, nós vamos encontrar quando descobrirmos qual era, a motivação, ou qual era a ideia do autor, o que ele tinha em mente, qual era o seu desejo ao escrever aquele texto, qual era a ideia primária do autor para os seus destinatários primários. Então, essa rápida visita nessas escolas dos pais da igreja, nós já percebemos que a igreja, desde o seu princípio, não teve uma uniformidade na forma de olhar para as escrituras e interpretá-la. Hoje, com certeza, nós temos uma diversidade de escolas hermenêuticas muito, muito maior. Um outro ponto importante, primeiro temos visto a escola, algumas escolas, poucas escolas hermenêuticas, nessa relação Bíblia e hermenêutica, e nesse próximo momento do nosso estudo, vamos dar uma olhada sobre a relação de Bíblia e sociedade. Você pode perguntar, mas estamos falando da Bíblia e a hermenêutica, as Sagradas Escrituras e a hermenêutica, e agora vamos estudar Bíblia e sociedade? Exatamente, porque a Bíblia ela não é um livro que está fechado, que está numa circunferência religiosa e que responde apenas para religiosos. A Bíblia é um livro que está na sociedade, que ela responde à sociedade e ela interage com a sociedade. A sociedade muda e a Bíblia permanece a mesma, mas aquele que faz uso da Bíblia, precisa saber como apresentar o conteúdo da Bíblia, que é imutável, para uma sociedade que está em constante mudança. E essa sociedade em constante mudança, ela faz perguntas para a religião, por exemplo, esperando que a Bíblia ela tenha essa capacidade de fazer o transporte temporal, cultural, em dar respostas impactantes, respostas que não sejam respostas de 200 anos, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, mas que sejam respostas relevantes para o tempo de hoje. Por isso é importante olharmos dois tópicos importantes quando falamos de Bíblia e sociedade. Então, primeiro, a Bíblia e os problemas sociais. Vamos dar uma olhada nesse próximo slide, essa relação que a Bíblia possui com a sociedade no que diz respeito aos desafios da sociedade, os problemas sociais. Por exemplo, colocamos assim nesse slide, os problemas sociais são realidades que transpassam a história dos seres humanos em sociedade.
Desde os primeiros conflitos humanos, como o que ocorreu entre Caim e Abel, as pessoas vivem de lados opostos e isso vai minando a capacidade de produzirem juntas e resolverem mais facilmente os seus problemas, especialmente os de ordem social. Isso tem um impacto quando nós falamos desses dilemas, desses problemas, desses desafios para a sociedade e a sua relação com as Escrituras. O fato é que, assim como a Bíblia, já falamos isso antes em outras aulas anteriores, que a Bíblia ela foi produzida dentro dessa realidade dos dramas da humanidade. Citamos agora há pouco Caim e Abel. Isso são problemas sociais que se apresentam para as Escrituras e para aqueles que lidam com as Escrituras. Por exemplo, a pena de morte, os assassinatos em séries, o feminicídio e tantas outras questões que aquele que lida com as Escrituras precisa ler a Bíblia, interpretá-la e responder a esses dilemas da sociedade. Por exemplo, colocamos aqui que, teologicamente, é dito que essas desestruturas são resultados do pecado estrutural. Ou seja, dizemos que essa desestrutura social, ela tem um nascedor, ela tem um princípio, que é a desestrutura do pecado. Nós dizemos que o pecado ele não é apenas um problema no cerne do homem, ele não é uma questão que afeta simplesmente a espiritualidade do homem, mas ele é conjuntural. O pecado ele tem um impacto em toda a estrutura dos seres humanos e das sociedades humanas. Também dizemos que os profetas do Antigo Testamento viram esse mal e o denunciaram, não o mal como algo em si, mas como as ações egoístas de grupos que se fortalecem para subjugar aqueles que são enfraquecidos como resultado sistêmico ou por tramas carregados de intencionalidade. Então, os profetas, quando eles profetizavam, eles não simplesmente iam dormir e ouviam uma voz de Deus e no dia seguinte estavam profetizando. Mas eles eram pessoas que viviam na sociedade e nos dilemas da sociedade, nas dificuldades, nas lutas da sociedade, e eles profetizavam exatamente em meio a todo esse caos social da sociedade. Então, o profeta, ele trazia uma denúncia contra a pobreza extrema, ele trazia uma denúncia contra os maus tratos, contra a escravidão, ele trazia uma denúncia contra a opressão dos ricos sobre os pobres. Então, o profeta ele não está desconectado da sociedade quando profetiza. Um exemplo interessante da modernidade, início aí da modernidade, temos Bartolomé de Las Casas, por exemplo, que foi um frei católico que trabalhou na defesa dos índios no período aí da invasão espanhola na América Andina, onde trouxe um relevante trabalho de denúncia, de se colocar ao lado do indígena e defender a sua causa na condição de um profeta de Deus naquelas terras. Vamos dar uma olhada no próximo slide, onde nós temos o segundo aspecto dessa relação de Bíblia e sociedade. É a Bíblia e a ciência. A Bíblia recebe o maior número de objeções dos meios científicos ligados à história e à arqueologia e às ciências naturais. A juventude, por ter maior acesso aos estudos, é a mais influenciada e disposta a erguer bandeiras quando se depara com docentes capazes de apresentar critérios e argumentos que, à primeira vista, parecem irrefutáveis. Ora, quando nós falamos dessa relação de Bíblia e ciência, nós estamos falando exatamente desse grande desafio da Bíblia, que se apresenta como autoridade, como verdade objetiva, como anunciando que é possível conhecer a Deus por meio da revelação, que se apresenta como verdade objetiva, diante de uma ciência extremamente humanista e que tem critérios
para conhecer a verdade, muito diferente do critério da revelação. Então, algumas coisas importantes nessa questão. Primeiro, a ciência bíblica pode ser considerada um campo na interdisciplinaridade na construção dos saberes. Então, uma coisa que se trabalha hoje mesmo na ciência, cientistas mais abertos, é olhar a perspectiva de que a ciência pode se relacionar com a Bíblia, olhando a Bíblia como sendo um outro tipo de racionalidade. Vamos ver um pouco mais isso mais na frente. A ciência deve estar sempre aberta ao desconhecido. Essa é uma afirmação, ou vamos dizer assim, um apelo de muitos cientistas mais abertos de que a ciência não pode permanecer no seu pedestal e aquilo que é desconhecido dos métodos da ciência moderna, chamada da modernidade, aquilo que não entra nesses critérios acabam não sendo considerados como meios válidos para se conhecer. Também, as Sagradas Escrituras devem dialogar com a racionalidade no aspecto do fenômeno humano. Então, as Sagradas Escrituras precisa também ser visto como esta que tem a capacidade de dialogar com esse espectro humano, com aquilo que está subjacente ao ser humano, aquilo que está relacionado ao ser humano. Então, é também um desafio para o biblista, para aquele que trabalha com as Escrituras. E, por último, ciência e Escritura não são autoexcludentes. O que nós podemos dizer disso? Quando dizemos que Bíblia e ciência, elas não são autoexcludentes. Elas podem ter um relacionamento. A Bíblia utiliza já há muito tempo apoio da ciência para clarear o seu entendimento. Não para dizer o que ela é, mas para ajudar o leitor a compreender. Por exemplo, quando nós estudamos os profetas, nós estudamos com o apoio da sociologia, porque esses profetas profetizaram em meio a caos social. Nós nos valemos do estudo da história e de métodos históricos também, muitos deles, para chegarmos ao conhecimento de alguns aspectos importantes no entorno das Escrituras, para chegarmos até o texto com mais precisão. Utilizamos da etnologia, da ciência da língua, né? Ou das línguas, de modo geral, das escritas e assim por diante. Assim como hoje, por exemplo, pessoas da área de teologia, da área da medicina, por exemplo, elas fazem doutorado em teologia ou em algumas áreas da teologia para ajudar a compreender o sofrimento humano, numa perspectiva do apoio das Escrituras para lhe ajudar a clarear a mente. Então, isso são apenas exemplos de como essa relação de Bíblia e ciência não precisa ser autoexcludente, mas podemos caminhar juntos e sermos apoios mútuos. Muito bem, no nosso terceiro ponto dos 5 que nós conversamos de fundamentar e de argumentar nessa construção do saber a respeito das Escrituras, dessa relação de Escritura e hermenêutica, nós temos então essa relação epistemológica. A Bíblia e a epistemologia. A epistemologia é uma área do conhecimento da filosofia, e que trabalha com a ideia de como conhecemos, como é que nós chegamos ao conhecimento. Então nós vamos dar uma olhada agora nos próximos slides, alguma dessa relação e como é que nós podemos apenas fazer algumas pinceladas, não é o nosso objetivo tratar aqui de epistemologia, algo da ciência, da filosofia ou da área do conhecimento da filosofia, mas apenas fazemos algumas considerações nessa relação de Bíblia e hermenêutica. Como se conhece na teologia? Há uma pergunta que a filosofia, mais do que as ciências, se encarregou de retomar reiteradamente. O que é mesmo ciência? O Ocidente privilegiou impenitentemente, durante 5 séculos,
a verdade elaborada no paradigma da experimentação, da verificação, da matematização e do pragmatismo. As ciências humanas, sociais, jurídicas, econômicas também se sentem em saia justa com esses critérios de reconhecimento científico. Quando nós falamos sobre essa relação da Bíblia, como que ela conhece, como que a Bíblia traz o conhecimento, nós falamos então abertamente que a Bíblia, o meio que ela diz que podemos conhecer, é por meio daquilo que foi revelado. Deus revelou todas as realidades a respeito dele e todas as realidades subjacentes, ou seja, todas as realidades no mundo que Deus criou, que está ligado de alguma maneira a ele, ou seja, tudo que existe. Então, quando nós falamos sobre epistemologia, essa ideia do conhecimento é ligado muito a critérios da modernidade, por métodos estritamente racionais e somente assim se pode conhecer, através da experimentação e tudo isso que, se você já fez algum outro estudo a respeito de como que conhecemos, você deve lembrar então todos os filósofos e teóricos a respeito disso. Mas como eu falei, aqui é apenas darmos uma pincelada nessa relação de Bíblia e epistemologia. Algumas coisas importantes neste slide. Primeiro, a concepção de ciência pura, oriunda da racionalidade kantiana, coloca a teologia e suas relações como um campo fora das possibilidades epistêmicas. Ora, se, segundo o entendimento da filosofia que trabalha com a epistemes, só é possível conhecer por meio daquilo que pode ser comprovado no laboratório, aquilo que pode ser comprovado pelos critérios, pelos métodos científicos, basicamente nessa racionalidade reconhecida desde muito tempo até hoje, então, claro, que o conceito kantiano de conhecimento, ou de como conhecemos, acaba colocando as escrituras fora dessa possibilidade de se conhecer aquilo que ela aponta como objeto de conhecimento, no caso Deus e suas relações. Uma outra coisa importante é a realidade é que já se concebe a fé e suas relações como matrizes epistemológicas. Ou seja, hoje, por exemplo, nas ciências da religião, se trabalha de que a revelação ela pode ser um meio, ela pode ser um tipo de racionalidade. Ou seja, nós saímos desse campo de racionalidade unicamente cartesiana, saímos dessa racionalidade kantiana, a ideia da razão pura, mas entramos em uma perspectiva de racionalidade mais abrangente, mais flexível, mais aberta, levando em consideração, por exemplo, a revelação bíblica, a revelação de Deus, como um tipo de racionalidade que é capaz de nos levar a um conhecimento objetivo. Um outro ponto importante, trata-se da racionalidade por meio de outros princípios. Em soma, isso que temos falado. O conhecimento na teologia será por compreender a fé e os fenômenos que a circundam como uma racionalidade. Ou seja, já falamos aqui que ao invés de ficarmos presos naquela ideia de estudar teologia, estudar Deus, nós partimos para estudar teologia como estudar as ações de Deus e suas relações. Estudarmos aquilo que está relacionado a Deus e aquilo que é subjacente a Ele, como é o caso da igreja, das suas ações, a presença de Deus no mundo, o sofrimento, enfim, toda a realidade subjacente pode ser abarcada pela teologia, claro, sem essa ideia de que a teologia pode dar conta disso sozinha. Uma outra coisa importante, nesse próximo slide que queremos considerar, o segundo ponto nessa consideração é Cristo como uma possibilidade epistemológica.
A Bíblia não é um livro de ciência natural ou humana. Seu objeto é Deus como centro da história e como Ele a criou. Como essa criação se precipitou em afastar-se de Deus. Como esse Criador está restaurando a sua criação e como planejou consumar essa história para alcançar o objetivo inicial dessa criação. A metanarrativa das Sagradas Escrituras é teológica, aponta para uma finalidade. Ou seja, quando nós falamos anteriormente a epistemologia como algo centrado nos critérios de racionalidade kantiano, cartesiano, então agora nós vamos para esse próximo ponto e propomos que Cristo, como a revelação de Deus, ele pode ser compreendido como essa base epistemológica. Especialmente eu poderia citar o texto de Apocalipse, capítulo 5, quando nós temos aquela cena de um certo desespero, de um certo choque, de uma tristeza profunda, porque não há quem abra o livro, ou quem abra os selos, quem retire os selos daquele livro do Apocalipse. E naquela linguagem apocalíptica, então nós temos um certo desespero, porque, segundo aquela ideia, dentro daquele livro está o mistério, está a possibilidade de desvendar o passado, aquilo que está sendo vivido no presente e desvendar o futuro. E a base disso, segundo a construção do capítulo 5 de Apocalipse, é que Cristo, ele é aquele que pode abrir os selos e é aquele que pode dar sentido a toda a história, passada, presente e futura. Por isso a ideia de propor, nesse segundo momento aqui, dessa relação da revelação de Deus e da epistemologia, propor que Cristo é a base epistemológica para nós conhecermos. Afinal de contas, segundo a revelação, nós podemos afirmar que Cristo, ele é aquele que deu sentido a todas as coisas, que deu origem a todas as coisas, conforme o Evangelho de João, capítulo 1. Sem ele, nada do que foi feito se fez, e ele revelou toda a bondade de Deus, revelou o plano de Deus e revelou a busca de Deus para a sua criação. Portanto, podemos conhecer? Podemos. Precisa deixar de ser um cristão para ter essa fé que é possível conhecer objetivamente? Não. Podemos conhecer tendo as Escrituras como a base, a revelação como a base daquilo que dá sentido a toda a realidade objetiva, toda a realidade subjacente, e podemos olhar Cristo como um grande modelo. Isso não quer dizer que nós não vamos ter uma relação, não vamos ter um diálogo com outros tipos de conhecimento, com a filosofia, com a sociologia, com outros conhecimentos que nos ajudam a formar essa compreensão, esse entendimento sobre as coisas que estudamos. Nesse penúltimo ponto que nós estabelecemos para fazer essa caminhada pelos nossos estudos, vamos estar falando sobre a intersubjetividade, uma possibilidade hermenêutica, e essa perspectiva, ou o diálogo com essa perspectiva da intersubjetividade, vamos fazer, no primeiro momento, com considerações de um biblista brasileiro chamado Júlio Sabatier, um dos maiores biblistas que nós temos no Brasil, escritor de livros de hermenêutica, e que propõe uma leitura da Bíblia, uma interpretação a partir daquilo que ele chama de intersubjetividade. Vamos então apenas passar rapidamente por algumas considerações que Júlio Sabatier faz. Lembrando que nós estamos estudando a relação da hermenêutica com a revelação bíblica, ou das Escrituras com a hermenêutica, e damos uma parada agora para ver uma possibilidade contemporânea, uma escola contemporânea de hermenêutica que tem um olhar diferente da ortodoxia. Dê uma olhada no próximo slide para nós vermos o que podemos relacionar do pensamento de Júlio Sabatier sobre isso. Então, a história do aproximar-se da Bíblia a partir do paradigma sujeito-objeto. Essa é uma perspectiva de Sabatier. Ele faz num artigo que ele escreveu, que você vai encontrar lá no teu texto, na bibliografia,
E ele faz, então, uma breve descrição histórica do pensamento cristão a respeito da relação com a interpretação da Bíblia, o entendimento da Bíblia. Então, em seu artigo intitulado Novos Rumos da Pesquisa Bíblica, Sabatier faz um resumo no primeiro capítulo sobre a caminhada metodológica e o entendimento do que se busca no texto das Escrituras. Jesus e a comunidade primitiva interpretaram a Bíblia fazendo uma crítica à dominação religiosa de então, que reduzia a palavra de Deus aos dogmas do poder religioso da época. Para Sabatier, o primeiro trato que a Bíblia recebe, no caso o Antigo Testamento, ela recebe de Jesus e dos apóstolos. E, segundo ele, esse tratamento é um tratamento de inquietação. É uma leitura que faz do Antigo Testamento, porém com uma inquietação, não aceitar que a religião tornou a relação, ou a busca da relação entre as pessoas e Deus naquilo mecanizado, institucionalizado, prendendo as pessoas àquela forma de entendimento do texto. Continuando ainda no texto de Sabatier, a Reforma retomou a mesma leitura crítica contra a dominação religiosa e a apropriação institucional das Escrituras. Segundo Sabatier, a leitura que a Reforma Protestante fez das Escrituras também foi uma leitura, foi um retorno à leitura que Jesus e os apóstolos fizeram. A Reforma também buscou fazer essa leitura. No decorrer do texto de Sabatier, ele vai identificar alguns problemas que vieram ocorrer nessa leitura não totalmente bem sucedida, mas como alguns desvios que se inicia ali nesse retorno da leitura pelos reformadores. Ainda Sabatier vai nos dizer que o texto é fonte de motivação para a vida e não fonte de sentido para a doutrina. Sabatier ele vai fazer uma crítica em um determinado momento de que aquilo que decorre da leitura da Reforma tem esta afirmação, né? Como nós colocamos aqui nesse slide, eu gostaria que você frisar com você novamente. O texto é fonte de motivação para a vida e não fonte de sentido para a doutrina. Isso pode ser problemático porque você estabelece uma fé sem parâmetro objetivo. Você elimina essa ideia de que a Bíblia seja fonte para a doutrina, mas fonte apenas para a vida. Isso temos que pensar se realmente isso tem essa realização plena, se consegue realizar isso. Ainda no último ponto, ele diz que há uma crítica à abordagem do sujeito-objeto, que na verdade especialmente a crítica de Sabatier, que ele acha que hoje a pesquisa bíblica tem que tirar o foco de encontrar uma verdade objetiva, de focar no sujeito, de focar no objeto, mas na verdade focar nas pessoas, que é alvo, ou que são alvo, das Escrituras, e na leitura, mais ou menos uma leitura libertária, uma leitura intersubjetiva, junto com outros atores que leem a Bíblia para dar um sentido a ela. Isso tem alguns problemas, com certeza. Vamos dar uma olhada, então, no segundo aspecto desta nossa temática. Quem disse o quê? Aqui eu estou considerando quem disse o quê no sentido de a importância de quem escreveu. Porque para Júlio Sabatier, o autor ele não é mais importante. Mais importante é quem lê. Então vamos dar uma lida nesse slide. Para Sabatier, a busca do sentido no texto desaparece. A necessidade de ter alguém falando para alguém também, pois a hermenêutica e a exegese passam a ter um papel de interpretar as realidades e fornecer esperança a partir da construção de significados coletivos, sem o foco no seu texto, ou no texto, em seu autor e no que ele tensionava, mas na construção de diálogos a partir de discursos, não discursos fechados, com objetividade histórica, mas
abertos. Para Júlio Sabatier, o sentido não deve mais ser visto como correspondente à intenção do sujeito. Ou seja, para Júlio Sabatier, o alvo não está mais em saber o que o autor pensou. Porque, segundo ele, o autor não é mais importante. Quem é importante agora é quem lê. Quem lê com seus dramas, com as suas realidades, e essas pessoas darão um sentido coletivo a esse texto. Então, acho que é um pouco problemático nós fazermos uma leitura da interpretação bíblica, tirando toda essa objetividade, tirando o foco do objeto da interpretação, que é o texto e que é o autor, mas, na verdade, dando uma liberdade a leitores construírem, de certa maneira, um próprio texto, porque o texto se torna apenas um meio dos indivíduos dialogarem, dos indivíduos buscarem um entendimento, um sentido para a realidade em sua volta. Muito bem, caro aluno, caro aluna. Depois de fazermos essas considerações, olhando outras visões, nós não podemos nos fechar em apenas uma maneira de enxergar as coisas, se faz importante agora finalizar com a pergunta: há significado objetivo no texto? O autor continua sendo importante na nossa interpretação bíblica, na busca do sentido ao texto? É exatamente essas perguntas que eu gostaria de nós respondermos a partir de agora. Então, eu vou passar bem rápido, vou apenas descrever rapidamente essa importância ou essa consideração do texto e do autor. Vamos dar uma olhada, então, nesses nossos próximos slides, onde vamos tentar, então, junto com você, termos esse entendimento. Primeiro, o texto. O que os sofistas, esta é uma citação de Lutero, deveriam vir ao texto vazios, derivar suas ideias da Sagrada Escritura e então prestar atenção cuidadosa às palavras, comparar o que precede com o que vem em seguida e se esforçar para agarrar o sentido autêntico de uma passagem em particular, em vez de ler as suas próprias noções nas palavras e passagem da Escritura que eles geralmente arrancam do seu contexto. Lutero está fazendo uma afirmação aqui contra o que ele vai chamar de sofistas. Eram aquelas pessoas que interpretavam a Bíblia alegoricamente. Então ele chama a necessidade da importância de focar no texto. Então, algumas considerações aqui eu gostaria de nós fazermos nesses próximos tópicos desse slide. Primeiro, cada texto tem um só sentido, que é o literal. Essa é uma afirmação da Reforma Protestante. Cada texto tem um só sentido, que é literal. A não ser que o próprio contexto ou outro texto das Escrituras requeram claramente uma interpretação figurada ou metafórica. Isso apontava para o trato do texto como havendo um significado objetivo. O texto é tratado como tendo objetividade permanente. A ideia de Lutero e dos reformadores em geral é que o texto nunca pode ser enfraquecido, nunca pode perder o seu valor. O leitor bíblico ele tem que partir para ler esse texto sabedor que ele tem uma confissão a respeito desse texto. Que confissão é essa? É palavra de Deus, é revelação de Deus. Assim, o leitor aproxima-se das Escrituras. O segundo ponto importante sobre estas considerações é a respeito do autor. Há uma importância do texto que chega até os seus destinatários, mas a mesma importância é dada ao autor, pois este recebeu de Deus a condução para a produção daquela mensagem. O autor, se nós partirmos para a hermenêutica moderna ou pós-moderna,
que é a ideia de que o autor morreu e que dá sentido ao texto é o leitor, ela é perigosa porque ela entra num campo de subjetividade. Cada um dá a sua interpretação para o texto. Você imagina, nós poderíamos encontrar muitos arranjos, muitas justificativas, encontrar a Bíblia aprovando muitos comportamentos nossos ou muitas crenças nossas, né? Não sei, há um tempo atrás, uma certa reportagem de uma certa emissora de TV mostrando um indivíduo que encontrou na Bíblia Deus mandando ele casar com uma segunda esposa. Isso parece ser uma clara falta de entendimento do que realmente o texto das Escrituras e o autor queria dizer com cada mensagem que escrevera. Vamos olhar então algumas coisas importantes sobre ele. Primeiro, falando dos reformadores, Augusto Nicodemos nos fala algumas coisas interessantes. Primeiro, em lugar do conceito da alegorese, que era a alegoria medieval, de que um único texto da Bíblia tinha 4 sentidos, os reformadores insistiram que havia apenas um sentido em cada texto, que era o pretendido pelo seu autor humano. Já que o autor humano havia sido inspirado por Deus, havia coincidência de intenções. Logo, achar o sentido do autor humano era achar o sentido pretendido por Deus. O que nós podemos considerar a respeito disso, a respeito dessa elaboração de Augusto Nicodemos se referindo aos reformadores? É que o autor, se ele foi conduzido por Deus para escrever esse texto, com as suas limitações, com sua personalidade, com aquilo que ele tinha de conhecimento, Deus resolveu revelar preciosidade de si e do seu plano através dessas pessoas. Quando esse texto estava produzido, ele resolveu que isso era a sua palavra e inspirou esses textos e por isso nós chamamos de textos inspirados. E então, nós entendemos que, ao descobrir o sentido do autor, esse sentido coincide com a mensagem que Deus teve a intenção de transmitir aos destinatários primários e aos destinatários secundários, que somos nós e as gerações que viverão à nossa frente. Por último, quero chamar você a nós darmos uma olhada nesse último aspecto, que são os destinatários. Para um texto escrito há tanto tempo, que tem autoridade para a vida de todos os seres humanos, tem um fluxo que revela sua unidade, possui um selo inspirado por Deus, tem um sentido claro para os dias atuais e é sustentado pela crença de que é objetivamente a palavra de Deus escrita. Precisa-se compreender a que realidade humana esse texto foi endereçado. O que objetivamente se visava responder com tais postulações, sua trajetória histórica e relevância para os seus leitores da atualidade. Podemos finalizar então colocando esses dois pontos importantes aqui desse slide que temos aqui. Dá uma olhada. Confere comigo rapidamente. Primeiro, para a ortodoxia cristã, tanto o texto como o seu autor humano, bem como os seus receptores primários, são importantes para a captação da compreensão objetiva do texto bíblico para todos os tempos. O texto bíblico descreve e se dá em meio às experiências humanas. Caro aluno e cara aluna, quando nós pensamos na importância do contexto, é porque toda mensagem que é escrita, ela tem um fator motivador. O que aconteceu quando alguém faz uma carta para alguém, ou um e-mail, né? Hoje é o e-mail, as mensagens por redes sociais, e nós temos uma motivação. Você quer pedir alguma coisa, você quer agradecer por outra, você quer saber como a outra pessoa está. Então, toda mensagem que escrevemos, ela tem uma motivação. O texto bíblico também não é diferente. Quando o autor se propôs a escrever aquilo que nós temos hoje na qualidade de um livro, de uma mensagem, ele tinha uma ideia e ele estava respondendo a alguma necessidade que surgia. Por isso, é importante nós compreendermos o texto, o autor e o contexto que esse autor escreveu
são peças extremamente importantes na interpretação da Bíblia. Como é que nós podemos associar o estudo desta construção que nós fizemos, com esses tópicos, onde fizemos a relação entre revelação bíblica ou Sagradas Escrituras e hermenêutica? Desde as primeiras escolas, caminhando pela Bíblia e sociedade, a Reforma Protestante, como é que olhou para isso, como é que escolas contemporâneas enxergam, né, essa relação de intersubjetividade na compreensão bíblica. Então é importante nós pensarmos de forma prática. Primeiro, quando você estuda a teologia, então algumas coisas é como se fosse um degrau que é estruturado. Então você vai estudar hermenêutica agora que você estudou a Introdução à Bíblia ou Sagradas Escrituras. E por isso que eu fiz essa pincelada, dei essa pincelada da relação de hermenêutica e Bíblia. Você vai estudar mais profundamente a hermenêutica, mas você já vai ter algumas coisas em mente quando você estiver estudando hermenêutica, daquilo que nós consideramos nessa disciplina de Sagradas Escrituras. Espero que você continue firme, galgando, construindo conhecimento a respeito da Escritura, daquilo que está em sua volta, com outros conhecimentos que se agregarão. Finalizando essa nossa caminhada, ou a construção, do conhecimento no entorno das Escrituras, podemos fazer uma breve recapitulação daquilo que se buscou estudar. Lembrando bem que esta é uma parte do conhecimento que você está adquirindo e que isso é como se fosse uma teia, uma rede que está sendo construída e vai te dando outras ferramentas para você entender melhor a realidade em tua volta a partir do olhar das Escrituras. Então eu quero finalizar com você nesse nosso próximo slide, que vai nos ajudar a rememorarmos aquilo que nós trabalhamos nesta aula. Esta abordagem focou na relação das Sagradas Escrituras com a hermenêutica, identificando pontos importantes em uma introdução às Sagradas Escrituras. As escolas de hermenêutica, a relação da Bíblia com a sociedade, a Bíblia diante das tensões epistemológicas. Finalizamos com duas considerações associadas, que é uma abordagem que confere sentido à Bíblia e a partir da teoria dos discursos, intersubjetividade, e uma abordagem mais ortodoxa, que considera o texto bíblico como apontando para significados objetivos. Eu espero que essa construção pedagógica tenha ajudado a você colocar a Bíblia no devido lugar, fazer uma relação, estar disposto e disposta a buscar conhecimento, a ler sobre essa perspectiva de intersubjetividade, outras escolas de hermenêutica, mas também dando uma atenção especial àquilo que nós finalizamos colocando a importância do texto, do autor e do contexto em que este autor escreveu, em que esse texto foi forjado. Isso é extremamente importante na ortodoxia cristã, onde nós lemos a Bíblia fazendo leituras de várias outras ciências, de vários outros conhecimentos, mas tendo uma firmeza em torno de alguns princípios, de algumas coisas que nós consideramos que são basilares para o leitor das Escrituras.